Bem-vindos com o Efeito Ergomes ao Pode Sap, um podcast criado para ouvir e compartilhar histórias de imigrantes, pessoas em Portugal. E hoje eu tenho uma história aqui muito linda para vocês ouvirem de uma pessoa que ela é advogada, mas ela é advogada bilíngue, entendeu? Porque ela só speak English. E vocês vão entender o porquê. Com vocês, Andriele Costa. Gabi, obrigada. Bem-vinda! Tô muito feliz de te ter aqui. É um prazer, de verdade, que você tenha aceito esse convite. Você foi uma das pessoas que já estava... Antes, quando eu estava planejando o podcast, eu já tinha você ali como uma das convidadas, porque você vai dizer, né, toda aquela questão de eu ter te inspirado, mas você também já inspirou muito a mim. Eu vou te explicar também ao longo disso. Mas antes de tudo, conta um pouquinho como a gente se conheceu, como que você chegou em Portugal, como é que foi sua história na Irlanda. Aqui, gente, a gente não vai falar só sobre Portugal, porque ela também tem uma história na Irlanda e ela vai falar pra vocês. Bem-vinda. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu aceitei na mesma hora, porque, como eu já te falei, né, a Gabi fez parte do meu projeto, né, de vir para Portugal. Eu lembro várias vezes, enquanto eu era au pair na Irlanda, de estar assistindo os vídeos, e eu maratonei o canal no YouTube, e fez com que, eu acho, também pelo fato de a gente ter praticamente a mesma idade, fez com que eu me sentisse, me conectasse, né, com a sua história. E me ajudou muito. Então, estar aqui hoje nesse projeto, depois de alguns anos, é muito gratificante. Sim. Porque deu certo tanto para ti quanto para mim. Então, é muito legal. Fiquei muito feliz mesmo. E em relação à minha história, então, meu nome é Andriele, sou advogada de imigração aqui em Portugal. Vai chorar? Eu tô... é porque passa um filme na cabeça. Quando eu cheguei em Portugal, era só uma menininha. Ai... Pronto. Quando eu penso, assim, também do início da minha trajetória, quando eu fui pra Irlanda... Por quê? Porque, assim, eu saí do Brasil faz 4 anos, vai fazer 5 esse ano. Deixa eu só beber uma água aqui pra me recuperar. Literalmente com... Ai, não posso. Respira. Vai. Foi. Então, e quando eu saí do Brasil também, eu era só uma menina. Eu coloquei uma mala nas costas e fui para a Irlanda com o objetivo de aprender inglês e tudo mais. E hoje, quando eu olho tudo aquilo que eu atingi, né, eu fico assim, poxa, cara, foi... Que bom que eu tive coragem. Exato. Que bom que eu arrisquei. E a imigração, além de eu trabalhar com isso, é algo que eu gosto de falar, porque mudou a minha vida. Sim. Então, se eu puder tentar ajudar o outro, né, fazer o que aconteceu comigo um pouquinho, sabe, eu já fico muito feliz. Então, é um assunto ir para a Irlanda, intercâmbio, imigração, eu amo falar, a gente pode ficar aqui horas. Mas, enfim, eu fui para a Irlanda em 2019, fui para fazer um curso de inglês, porque quem não sabe, né, a Irlanda tem um programa que você pode estudar inglês por 6 meses e tem um plano de holiday, que seriam férias por mais 2 meses, então um visto de 8 meses, para você ir estudar inglês e também trabalhar. Então, assim, né, não vim de uma família rica, não vim nada, então para imigrar eu tinha que ir para um país que eu pudesse trabalhar, estudar quanto trabalhar. Então, na minha lista, eu queria muito pro Canadá, Estados Unidos e tudo mais, mas eu, assim, cara, não dá. Os vistos para lá precisam... Não permite que você estude. Então, assim, eu vou pra Irlanda. E acabei indo e foi a melhor decisão da minha vida, assim. Morei lá durante 2 anos. E assim, no início... Eu nem vou dizer que foi difícil a adaptação, porque eu tava tão feliz. Tão entusiasmada com o novo, né? Com o diferente. Eu sou de uma cidade minúscula de Santa Catarina. Moro no litoral de Santa Catarina, mas assim, eu morava numa bolha, sabe? Então, quando eu cheguei em Dublin, que eu olhava aqueles prédios... Tudo limpinho, tudo... Eu tô no paraíso, assim, eu não volto nunca. E o clima, não foi um problema pra você na Irlanda, não? No início, não foi. E daí depois, óbvio, né? Depois de 2 anos morando lá, quando você acostuma... Eu passei a pandemia na Irlanda. Então, começou a dar aquela depressão sazonal que eles falam, né? Porque realmente, de fato, no inverno, sei lá, 3 horas da tarde, tá escuro. E vai amanhecer lá, sei lá, 9 horas da manhã. Então, realmente, de fato, é complicado. Mas no começo não me incomodou, porque eu tava muito entusiasmada, né? Mas depois, assim, hoje, quando eu penso, né? Até às vezes as pessoas me perguntam, você voltaria a morar na Irlanda? Acho que não. Tipo, eu nunca direi nunca, como eu também, quando pergunto se eu volto pro Brasil, não vou dizer nunca, porque, né, a gente não sabe.
Mas, assim, o tempo influencia muito. Mas você foi com um propósito também pra Irlanda. E você concluiu o propósito, que era aprender o inglês, tipo assim, maravilhosamente bem. Ai, não, maravilhosamente não, bem. Eu vejo seus vídeos e eu fico assim, gente, e ela fala com accent. E ainda por cima, na Irlanda você encontrou o seu namorado. Sim, né? O Marcel, ele é alemão, né? Nós nos conhecemos na Irlanda. Quando eu tava completando 1 ano de Irlanda, eu conheci ele. Foi aplicativo? Foi. Poxa, Gabi. Tem uma blogueira que eu vejo bastante, que ela fica entre Barcelona e Lisboa. E ela também conheceu o namorado dela, que é ele é médico e tal, aqui em Portugal. E ela sempre... Que assim, ele se incomoda a dizer que é aplicativo. Eu acho uma palhaçada isso. Ah, o Marcel também. Mas tem gente que se incomoda, né? E aí, ele fica inventando que ela tava com uma dor no joelho no dia, foi no hospital. E eles se viram no hospital, não sei o que. Ela... Mentira, a gente foi aplicativo. Mas assim, eu também não tinha escolha, né? Eu tava no meio da pandemia. Uhum. Então, assim, ou era aplicativo. Na verdade, ele chegou na Irlanda em setembro, a gente se conheceu em outubro. Então, eu não dei brecha pra ele conhecer outras pessoas. E foi assim, desde que a gente se conheceu, a gente nunca mais... E deu um apoio também maior, né? Talvez pra você se manter lá. Acredito que sim. Eu fui sozinha, né? Quando eu fui para a Irlanda... E quando você vai sozinha, tem algumas coisas que é difícil, né? Você... Fica assim, a família tá longe, você faz alguns amigos e até os amigos que você faz acaba sendo muito, é uma intensidade muito grande, porque você não tem ninguém. Então, as poucas pessoas que você tem acabam se tornando família. Sim. E quando eu conheci o Marcel e conheci a família dele, também foi muito isso. A família dele também estava na Irlanda? Não, a família dele estava na Alemanha. Tá. Isso, daí depois, eu acho que de uns 4 meses, porque também a história foi tudo muito rápido, né? Uhum. E a gente se conheceu em final de 2020. No meio de 2021, a gente mudou junto para Portugal. Sim. Então, porque ele me conheceu na época que eu tava meio assim, cara, eu tenho mais 1 ano de visto e eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Porque na Irlanda você pode ficar lá com um visto de estudo para inglês apenas 2 anos. Depois você tem que ou fazer um mestrado ou uma faculdade. Mas você não pode mudar para trabalho, por exemplo? Então, se você conseguir uma oferta de trabalho, sim. Mas no caso do direito não é tão simples, entendeu? Então, até explicando, né, como é que eu cheguei em Portugal. Eu cheguei a passar em 2 ou 3 universidades na Irlanda, só que lá o preço é muito mais caro. Inclusive, eu até consegui bolsa e tal, mas eu ia pagar, tipo, um absurdo. Daí eu pensei assim, tá, o preço, às vezes, é um investimento, né, estudo. Então, eu até cogitei a possibilidade de fazer lá. Só que pelo fato de ser direito, eu não ter uma cidadania europeia e tudo mais... Eu pensei, cara, eu tô investindo esse dinheiro em algo que talvez depois eu não vá ter um visto de trabalho. Sim. E aí, o que eu vou fazer? E aqui em Portugal, na época, aí eu ainda conseguia, né, fazer a transferência, né, obter a licença como advogada aqui em Portugal sem precisar fazer nenhum estágio, nada. Então, eu pensei, não, eu vou aplicar para um mestrado em Portugal e vejo o que acontece. Mas, assim, eu ainda tinha uma resistência, porque Portugal nunca foi uma opção, nunca foi, tipo, a primeira opção e nem opção. Não, exato, nunca tinha pensado em Portugal. Até porque eu queria ir para um país que falasse inglês. Meu objetivo era aprender inglês, né? E daí, se eu fizesse uma faculdade de inglês também, ia ser maravilhoso. E acabou que, chegando aqui em Portugal, o mestrado era muito mais barato. E daí, assim, cara, o mestrado é mais barato, tem sol. Esse é um fator bem importante. Boa. E eu posso trabalhar na minha área, então é pra lá que eu vou. E daí o Marcel falou assim, não, vamos. Daí eu... Ele falou, não vamos? Ou ele falou, não, vamos? Tipo, não, vamos. Ah, tá. Vamos. Eu falei, nossa, ele não quis. Não. Ah, tá, entendi. Ele super me apoiou. E eu acho que talvez se ele não tivesse me apoiado, talvez eu não teria ido, porque eu tava com muito medo. Vários medos, né? Medo de... Porque a gente ia morar junto e eu tinha praticamente acabado de conhecer ele. Medo de... Porque eu tava imigrando mais uma vez, eu tava indo pra um novo país e eu tava morrendo de medo. E é engraçado, quando eu paro pra pensar, eu senti mais medo de ir pra Portugal, de vir para Portugal, do que pra Irlanda? Do que pra Irlanda. Porque Sério? eu acho que na Irlanda eu era uma menina, digamos assim. Eu tava indo vou passar 8 meses na Europa e, né, eu não tinha pretensão de ficar. O objetivo era fazer, né, os 8 meses e voltar pro Brasil. Quando eu tava vindo para Portugal, já era um planejamento de vida, entendeu? Eu quero atuar na minha área, eu quero isso. Um planejamento profissional também. Exato. Então, foi um pouquinho diferente. Então, várias noites chorando, medo e tudo. Rapidinho, mas quando você tava na Irlanda, você tava trabalhando fora da sua área, então, não é? Isso, exato. Na Irlanda eu trabalhava como au pair. Para quem não sabe, é uma babá que mora com a família. E por que eu escolhi isso, né? Por conta do inglês.
A Irlanda, assim, eu adoro muito. Eu sempre recomendo todo mundo, assim, que quer aprender inglês ir para lá. Por essa facilidade, né? De poder trabalhar e estudar. Só que tem muito brasileiro. Então, se você não toma cuidado, você só vai falar português. E não era o meu objetivo, né? Eu vendi o meu Celta 2001 sem direção hidráulica e sem ar-condicionado para aprender inglês. Então, eu tinha que valer a pena. Exatamente. Tinha uma meta e um foco. Exato. Eu vendi o meu carrinho para comprar o curso. Foi o dinheiro do carro, foi o dinheiro do curso. E é isso. Então, tipo, eu tinha aquele objetivo, né? E eu tinha que fazer isso valer a pena. Então, eu pensei, como que eu vou fazer isso? Na minha escola, a grande maioria era brasileiro. Então, e quando eu fui para a Irlanda, né, eu não falava nada de inglês, absolutamente nada. Eu lembro quando eu passei na imigração, eu não falava nada, eu só entreguei papelzinho e é isso, sabe? Então eu pensei, de onde veio essa vontade de você aprender inglês quando você estava lá em Santa Catarina? Na verdade, eu tava... Então, deixa eu contar. Tá bom. É que eu sempre fui muito certinha. E eu tava fazendo o curso de Direito, né? Até que... Daí isso já é uma pausa dramática. Em 2017, eu fui no oftalmologista. E ele meio que me diagnosticou erroneamente... Erroneamente? Que você fala? Sim. Desculpa, é que você só sabe inglês, né? Palhaço. Com um tumor atrás do nervo óptico. E pra mim isso foi um choque, porque eu tinha 21 anos. E do nada, aquela pessoa toda certinha, com a vida toda planejadinha como eu tinha, que inclusive não incluía falar inglês e morar em outro país, eu pensei, cara, eu não aproveitei nada da minha vida e eu vou morrer. Era isso que eu pensava. Mas isso... Em 2017, no Brasil. Podia morrer com isso? Imagina, né? Eu podia ficar cega, era um tumor, né? Sim. E isso antes dele me direcionar para um neurologista. E aquilo me bateu, assim, me deu um chacoalhão, assim, sabe? Tipo, o que tu tá fazendo da tua vida? Tudo bem ser certinha, trabalhar, mas eu não tinha vida, eu só trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E daí eu peguei, cara, eu vou aproveitar a vida, vou fazer nesse um ano o que eu não fiz a minha vida inteira. E daí, logo em seguida, eu passei na prova da ordem, no Brasil, em finalzinho daquele ano, passei na ordem e logo em seguida eu comprei a passagem para ir para a Irlanda com o objetivo de, sabe, vou aproveitar a vida. Foi assim, foi essa virada de chave que fez com que eu quisesse ir para a Irlanda e aproveitar a vida, né? Não era nem o inglês no início, mas obviamente eu sou muito determinada, então, vendi a única coisa que eu tinha que era o meu carro, por mais velho que fosse, era o meu carrinho. E eu ia fazer aquilo valer a pena, né? E de onde que você tirou a Irlanda? Foi pelo fato de poder trabalhar. Ah, tá. Você pesquisou países que tinham inglês e poder trabalhar ao mesmo tempo. Entendi. Então, eu olhei os Estados Unidos, até tinha uma amiga lá, mas assim, eu tinha acabado de me formar, tipo, não tinha nada que me prendesse no Brasil. Eu tinha certeza que o visto ia ser negado de turismo, né? E de estudo, eu não ia poder trabalhar. Então, não. Canadá, a mesma coisa. Austrália, muito longe. Reino Unido, não tinha muito interesse. E a Irlanda acabou que, cara, calhou de ser a melhor decisão de fato. Não sabia nada sobre isso, do país, assim. Eu cheguei lá, era tudo verde, cinza. E eu fiquei assim, cara... E eu fui descobrindo conforme eu fui chegando lá, assim, sabe? Eu não fiz nenhuma assessoria, não contratei ninguém. Fez sozinha tudo? Foi direto com a escola, na verdade. E eu comprei o curso com uma menina que tinha feito direito na mesma universidade que eu. Então, meio que eu já senti uma certa segurança, porque, pelo menos ela é catarinense, tipo, entende um pouco, sei lá, sabe? Eu senti mais isso, apesar de nunca ter conhecido ela pessoalmente, fui conhecer depois, né? E daí foi por isso que foi Irlanda. E daí lá eu tinha que trabalhar, obviamente, e daí as opções que eu tinha por não falar inglês era ou limpeza, essas coisas. E eu pensei, cara, eu preciso aprender inglês. E em uma semana lá, o meu inglês melhorou assim, porque eu não tinha opção. Ou eu aprendia, ou eu não comia. Não dava pra comer, eu precisava falar inglês, né? Eu precisava trabalhar. Então, foi muito, muito legal. Então, eu aprendi algumas palavras. Foi muito legal. Eu não comia, mas foi muito legal. Obrigada. Não, eu comia porque, né? Como eu falo para os meus clientes, tem que sempre ter aquela reserva. Sim. Você não vai migrar para um outro país sem, né? Então, eu tinha dinheiro suficiente para os meses iniciais até que eu conseguisse um trabalho. E eu até consegui o trabalho muito rápido, porque em 2 semanas eu comecei a trabalhar para um casal de brasileiro, cuidando da menina deles. E 1 mês depois eu consegui como au pair.
Daí eu mudei para uma casa de estranhos, uma família irlandesa, para cuidar de 3 crianças. Seus pais te apoiavam em tudo, sim? Então, sim. Na verdade, quando eu decidi ir pra Irlanda, eles ficaram meio tipo, meu Deus, e o teu curso de Direito e tudo mais, né? Você é filha única? Não, somos em 4. Ah, tá. Tenho 2 irmãs mais velhas e tenho um menor que é menino. Que era o meu xodó e agora tá enorme. E daí foi. Só que assim, eu sabia que era passageiro. Eu fui muito de assim... Eu fiz uma fase, né? Exato. Eu cheguei a fazer limpeza. Eu fiz uma vez, na verdade. Mas fiz. E eu era babá. Todo o tempo que eu morei na Irlanda foi sendo ou babá de uma família específica ou fazendo babysitting, assim, sabe? Às vezes indo na casa de uma família pra ficar à noite. E eu me orgulho disso, porque... Óbvio que tem algumas pessoas que conseguem vir pra cá direto com um trabalho. Mas na grande maioria não é assim que funciona. E eu vi naquela oportunidade um tempo para relaxar um pouco do direito, porque eu tava com uma pressão de 5 anos estudando direto, né? Aprender inglês. No meio disso tudo, o mundo parou, era a pandemia, então eu não sentia que eu tava perdendo nada. Eu tava na primeira família, né? Eu fiquei, eu acho que por volta de 9 meses. Daí depois eu decidi mudar. Porque uma das crianças eram bem complicadas, eu até levei chute na cara. Eita! Não é fácil. Porque a educação é muito diferente, né? Eles não tomam banho. E quando eu falo não tomam banho, tipo, a criança que eu cuidava ficou 1 mês sem tomar banho. Mas isso é normal lá, os pais não... Gente, como assim? Tipo, na segunda família que eu morava, eles davam banho, sei lá, 2 vezes por semana, assim. É bem estranho. E a primeira família já... Será que é por causa não... do clima? Cara, eu não sei. Que bizarro. Eu não sabia dessa, não. É que assim, no Brasil a gente toma mais banho porque é mais calor, sim, né? Então é normal. Só que... Eu, assim, mesmo assim, criança, pra mim, eu penso que enfim, né? Faz as necessidades, tem que ser limpar. Gente. Mas no começo foi muito chocante. Foi muito chocante pra mim. Eu ficava assim, gente, como é que eles... Só que eles não fedem, isso é o pior, sabe? Muito perfume. E ainda falam de perfume. As crianças não usam perfume. Era isso e como é que pode? Pensava, meu Deus, bichinho, como é que tu fica 1 mês sem tomar banho e não fede? Eu não sei. E foi muito engraçado que a primeira família... Eu contando aqui os potudos. Ainda bem que é outra língua, ninguém nem vai saber. Mas assim, a menina tinha natação aos sábados. E o banho dela era natação. Na piscina. Era terrível. No final, eu já tava acostumada, eu já nem ligava mais. Você também nem tomava banho, não, já? Eu tomava... Não, isso eu já... Nem sei pra quê, né? Gente, a conta de água devia vir baixíssima. Provavelmente deve ter aumentado depois que eu fui morar com eles, né? Porque isso que eu ficava pensando, eles devem ter, assim, visto a diferença enorme, né? A próxima vez no contrato brasileiro, que o dinheiro que eles têm vai todo pra água, exatamente. Mas... não sabia dessa, não. Pra mim. No começo eu ficava assim, gente, como que pode? Outra diferença também, eu tô falando de várias coisas aleatórias, né? Mas que eles não almoçam, né? É um lanchezinho. Lanche. Isso é meio que nos Estados Unidos também, não é? Eu acabei me adaptando a isso também. Hoje em dia, porque o Marcel almoça, na Alemanha eles almoçam, então eu acabei que voltei essa rotina do Brasil de meio-dia, 1 hora parar pra almoçar. Mas na Irlanda, durante os 2 anos, era, sei lá, um pãozinho e é isso. Sanduíche. Sabe? E daí 4 horas, 5 horas da tarde estão jantando. É diferente. Aqui em Portugal não dá pra fazer isso. Eu acho que aqui o almoço e o jantar é lei. Esquece. Não pode ficar mas também é mais tarde. O meu namorado, português, né? O que ele mais fala pra mim é: que hora a gente vai almoçar? Onde a gente vai almoçar? Onde a gente vai jantar? O que a gente vai jantar? Pra ele acabou de comer e já tá pensando no próximo. Marcelo, almoço e jantar é sagrado. Não pode. Eu assim, gente, eu acabei de comer, eu tô cheia. Como é que eu vou pensar na próxima comida? Exatamente. E na Irlanda não é tão assim, né? Até porque as crianças, elas começam na escola às 9 e vão até às 2 da tarde, né? E daí come só aquele lanchinho e vão ter a comida mesmo, né? A própria meal, tipo, por volta das 5 da tarde. Sim. Mas o que eu tava falando? Vamos dar uma pausa. Então, olha só, já deixei aqui um vinho pra você. Esse vinho aqui é do Fundão, da Adega do Fundão, tá? Reserva pra você experimentar. Cheers. Se quiser comer um queijinho, cheers. Obrigada, cheers. Tem que fazer assim, né? Aí cheirar. É muito chique. Na Irlanda é Isloncha. É o quê? Isloncha. Que é do... Cheers, só que é... Isloncha? Isloncha. É do Irish, porque na Irlanda, não sei se você sabe, tem 2 idiomas, né? Tem o inglês como língua oficial
Mas também tem o Irish, porque antes dos ingleses, vamos falar de história agora, né? Invadirem, enfim, eles falavam aquela língua, eles mudaram depois, né? Então, geralmente... No Irish é... Isontia. Tá bom, Isontia. Então, Isontia. Tá, aí... Bom, não é? Então, já sabe. Quando quiser um vinho, no kit que eu vou te dar depois, você vai ver. Tem uma miniatura pra você. Tá, aí... Vou dar uma pausa também pra divulgar aqui o @ que eu tenho que falar no início sempre, mas eu esqueço. Que eu gosto de fazer as coisas diferentes. Ó, não deixem de seguir nosso Instagram, @podsá_oficial. Toda semana aqui com vídeos pra vocês, tá? De histórias de várias pessoas, muitas coisas legais. Então não esqueça de seguir. E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e dar o nosso likezinho aqui pra trazer mais conteúdo pra vocês. Quer divulgar seu Insta também? Pode ser. Tem o pessoal que é onde eu compartilho, eu olho pra câmera, olho pra você, o que eu Pode falar diretamente com a galera. Tem o meu Insta pessoal, que é onde eu compartilho as minhas viagens, inclusive estou indo pra Tailândia na semana que vem. Vou acompanhar. Então vai ter vários conteúdos legais. E tem o profissional, que daí é um conteúdo mais informativo em inglês. Pretendo começar a falar colocar em português também. Mas... Pretendo começar a falar em português também. Não. É boba, né? E daí é o Andri Costa, com 2 A no final. E daí o profissional é ac.immigration.law. Vai aparecer aqui também embaixo na telinha pra vocês, né? Então, não tem problema. Perfeito. Tá, daí você tava lá na Irlanda, aí você conheceu o amor da sua vida, aí você começou a avaliar onde eu posso trabalhar na minha área, ao mesmo tempo... Você não pensou nessa época em ir pra um país que você não trabalhasse na área do direito? Não, depois de 2 anos trabalhando como babá, eu percebi que a profissão é algo muito importante pra mim. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo de forma temporária, né? Inclusive várias pessoas, às vezes, na verdade no meio da pandemia eu pensei em voltar pro Brasil, inclusive fiz as malas tudo, mas meu voo foi cancelado. E ainda bem. Olha! Sinal do... Porque o que aconteceu? Caraca. Eu cheguei em outubro na Irlanda e em março começou a pandemia, né? E daí eu fiquei trancada com a família que eu não conhecia. Uma das crianças eram super difíceis. Eu sou muito grata por eles, porque eles abriram as portas pra mim. Eu não quero olhar como se eu estivesse falando mal. Não. Mas realmente, de fato, tinha uma criança que era muito difícil. E eu não conseguia mais lidar com aquela situação, né? Então eu assim, cara, eu vou voltar pro Brasil, sou advogada, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu percebi que era só a situação que eu estava vivendo da pandemia. Que na verdade eu não queria voltar pro Brasil, eu queria continuar lá. Eu só queria que aquela situação ali acabasse, sabe? Sim. Acabou que eu descobri que meu voo foi cancelado e eu acabei trocando de família. E daí eu fui até trabalhar para um famoso, que é como se fosse o nosso Neymar, assim, no Brasil. Que legal! Foi bem legal, assim, porque daí eu pude ver o que acontece atrás das câmeras dessas celebridades, assim, e foi bem legal. E as crianças já eram um pouquinho mais educadas, um inglês mais... Tomavam banho. Mais que as outras. E foi uma experiência bem legal, assim, me ajudou muito no meu inglês, mudou um pouco o vocabulário. Mas eu sabia que era temporário. Só que chegou ali no final do segundo ano ali, até quando eu conheci o Marcel, já tava assim, cara, não aguento mais. Tipo, eu preciso começar a trabalhar em alguma coisa que eu goste, né? Que seria o direito. Então, eu assim, vou para Portugal. Vou para algum lugar que eu consiga trabalhar na minha área. Tá. Aí eu queria trabalhar com imigração. Quando eu fui para Portugal, eu já sabia. Ah, é? Eu já sabia. Por causa dos meus vídeos? Por causa dos meus vídeos. E também porque, assim, a minha experiência foi muito boa, né? Apesar dos perrengues, a criança bateu na tua cara, tal, não sei o quê. Mas eu sabia que fazia parte da experiência. Eu aprendi inglês muito rápido. Morar com uma família fez eu perceber que os relacionamentos na Europa são muito diferentes dos relacionamentos no Brasil. Relacionamento, pra falar, até relacionamento de filho e mãe, de marido e mulher, a forma com que eles lidam. E eu comecei a evoluir como pessoa. Tipo, cara, a vida não precisa ser aquilo que me ensinaram sempre, né? Que eu vivia numa bolinha. Que por mais que isso seja óbvio, quando você vive numa bolha, você não para pensar... Você não enxerga fora daquilo, né? Que nem eu também. Lá no Rio eu vivia numa bolha. E daí, assim, quando eu cheguei em Dublin, foi, tipo, literalmente... assim, sabe? Eu assim, cara, as coisas podem ser assim. Então eu comecei a ser muito mais flexível. Eu digo assim, que as pessoas que me conheciam no Brasil já não me conhecem mais. Mudou completamente.
Completamente. E daí eu acabei decidindo vir para Portugal por essa facilidade, né? Você chegou quando em Portugal? Em agosto de 2021. Sim. Então, foi... Já tem um tempinho? Já. Bastante tempo. E aí você chegou e já começou a trabalhar? Não, eu cheguei 2 semanas depois, eu comecei a trabalhar numa... Ah, na empresa. Isso, que era com imigração. E, cara, eu chorava de alegria, né? Eu assim, poxa, vim para Portugal, tô fazendo meu mestrado, consegui um emprego na área que eu queria. Não atuava diretamente como advogado de imigração, porque eu não tinha a ordem ainda, mas era na área. E daí, eu acho que 3 meses depois, eu recebi a ordem e eu fui promovida para advogada de imigração. E é por isso que vocês falam, English. Mas é porque era uma empresa muito grande, atuava com estrangeiros dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, e foi o que eu aprendi a fazer. E eu criei muito gosto, né? Eu acho engraçado que às vezes que a gente troca ideia, né? E até a parceria que a gente faz uma coisa de trabalho, ela me manda pergunta assim, olha, vou olhar pra aquela, que é a minha. Ela me fala assim, Gabriela, mas como é que faz isso com brasileiro? Aí eu fico assim, gente, é muito nojenta, né? tipo, Gabriela, como é que faz isso com... Mas eu também troco ideia, às vezes, não é muito que eu tenho, mas eu tenho às vezes cliente americano, não sei o que, eu também pergunto, André, como é que faz isso aqui, hein? Não sei o processo é completamente diferente. Então, assim, até a cada consulado, né, que você vai solicitar o visto, tem um procedimento diferente. Tem a lei ali portuguesa, que é aplicável para todo mundo, mas o documento, a forma e tudo mais, depende muito de cada consulado. Então, assim, eu atuo muito com americanos, principalmente, e nos Estados Unidos, os consulados pedem uma coisa, no Brasil, completamente outra. Então, às vezes, assim, quando chega cliente brasileiro, eu dou uma travada. Eu vou assim, gente, e como é que tá sendo isso lá, né? Não por ser nojenta, pelo amor de Deus. Não, falo brincando, por favor. Sei lá. Falei brincando, não. Mas acho que a principal diferença disso, né, é que no Brasil, principalmente, você não precisa de agendamento presencial para solicitar os vistos. Basta enviar por correio. E nos Estados Unidos é tudo com agendamento. Tudo com agendamento, né? E eu acho que no Brasil eles são mais flexíveis. Ah, sim, por causa da CPLP, comunidade... meios de subsistência. Não, muito mais. Sabe, nos Estados Unidos não. Tipo, até às vezes, se tu tem... Até postei um vídeo essa semana, né, falando, se o rendimento passivo, por exemplo, é 820, que é o que é requerido na lei, e você vai só com 820, não passa. Tem que ser o bruto. Sabe? Porque nos Estados Unidos precisa de 1 ano de contrato de arrendamento. Eu sei que no Brasil, dependendo do visto, passa um Airbnb. Reserva do Booking. Nossa, nos Estados Unidos não passa. Reserva do Booking de 20 dias, 15. É muito mais fácil. Então, é por isso que eu acabo, às vezes, assim, correndo pra um colega aí. Como é que tá assim no Brasil? Como é que tá aqui no Brasil? Tá, aí você, então, veio para Portugal, né? Em 2021. Em 2021. E aí você começou a trabalhar nessa empresa. Em que momento você falou, vou sair dessa empresa e vou seguir com o meu próprio escritório? Foi em janeiro de 2023. Foi ano passado. Faz 1 ano que eu estou trabalhando como advogada independente. Eu tenho muito claro, assim, os objetivos que eu tenho na vida, sabe? E eu sabia que eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, pela oportunidade, né? A grande maioria das coisas, tudo assim que eu sei, eu aprendi, né, com eles. Mas chegou um momento que eu pensei, cara, tá na hora de eu voar com as minhas próprias asas, sabe? E conseguiu a bagagem também que você precisava, né? Exato. De conhecimento. E daí, assim, eu acho que também tem muito a questão de valores, a forma que, enfim, você trata o cliente, os seus objetivos. Sim. E daí eu comecei a pensar assim, não, acho que tá na hora de eu começar a trabalhar para mim. O advogado em Portugal que trabalha com a parte migratória, pra ele trabalhar pros outros... Você tá entendendo? Eu tô entendendo exatamente. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque tem demanda, tem gente querendo. É uma área que está em ascensão. Assim, até tem muito glamour com essas empresas. Advogado, papapá. Mas no fim do mês, quando você vai ver, não é tão vantajoso. Então, assim, eu preferi dar uma reduzida. Tipo, não trabalho numa empresa tão grande. Mas ter mais qualidade no serviço, às vezes, também. Exato. E receber bem mais, né? Exatamente. Exatamente. Não compensa trabalhar para os outros nessa área migratória. Precisa. Na minha opinião, não. Não compensa. Assim, no início, para conseguir conhecimento, sim. Exato. Assim, eu respeito muito quem tá feliz sendo CLT, digamos assim, né? Que nem é CLT, porque a grande maioria é recibo verde. Ainda tem isso. E é sem isenção de IVA ainda. Exato. Então, assim...
Só que pra mim não dá. Eu tinha outros objetivos. Eu sabia que pra chegar onde eu queria, que eu ainda não cheguei, mas eu chegar se Deus quiser, eu precisava tomar outro rumo. Então eu me preparei ali, e daí em janeiro eu falei, gente, obrigada, agradeço a oportunidade, mas agora vou seguir. Vou, sabe? Até porque assim, eu não tinha certeza se eu queria ficar em Portugal, assim, né? Eu tinha muito... E o Marcelo, a gente sempre pensou, talvez vamos ficar uns 3 anos em Portugal, depois vamos pra Alemanha e tal, não sei o quê. E acabou que, depois que eu comecei a trabalhar pra mim, eu comecei a ver Portugal com outros olhos, ver outras possibilidades e ver que as coisas funcionam sim, né? Então, eu comecei a fazer parceria com uma empresa da Espanha, começou a vir clientes, de recomendação de outros clientes, e eu vi que a coisa estava fluindo. Então, eu decidi assim, não, é hora de ir embora de Portugal, agora não, sabe? Mas você pensa em sair de Portugal? Se você me perguntasse isso há 1 ano atrás, eu diria com certeza. Sério? Hoje já não sei, eu tava até conversando, tava vindo pra cá, eu tava conversando, engraçado, cada vez mais eu vejo o meu futuro em Portugal. Olha. É engraçado, principalmente agora que eu mudei pra região do Porto, né, faz 1 ano que eu mudei. Então, eu ia entrar nessa parte aí da sua mudança, mas antes eu vou pro nosso momento #pastel de cereja. Então, assim, espero que você que esteja agora assistindo, né, esse podcast já tenha assistido o anterior com a Raquel Andreata, que também é advogada. As 2 primeiras, gente, são advogadas porque aqui a gente tem que falar a mesma língua, né? Então, espero que você já tenha assistido. Se você não assistiu, volta lá e assiste pra você entender o que é esse momento. Esse momento do Podsá é um momento que eu vou sempre apresentar pro convidado algo relacionado à região do Fundão, que é onde eu tenho meu escritório, que é onde eu gravo o Podsá, que é onde eu tenho meu namorado, tenho minha vida aqui também, né? Então, o Fundão, ele é reconhecido como a terra da cereja. E hoje nós temos 2 coisas pra você experimentar. Só tem um problema, eu esqueci de trazer o pastel de cereja pra cá, eu só trouxe um. Tá ali no armário branco. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o licor pra você. Você gosta de cereja? Ah, tá. Não, eu tô vendo a hora que algum convidado vai te falar assim, Gabriela, não gosto de cereja. Eu falo, ai, querido, você vai provar igual. Pode fazer cara feia? Esse é o licor? É, mas é docinho, você vai gostar. É bom. Esse aqui é o licor... É esse, isso mesmo, obrigada. Dos sabores da Gardunha. Licor, cereja... Como é que pronuncia isso, por favor? Você quer... Pode... Cherry. Liquor. Obrigada. Não sei como é que se pronuncia. Tá, tudo bem. Não me compromete, garota. Então, esse aqui... Eu juro pra você, é docinho e é gostosinho. Vou colocar pouquinho pra gente. Peraí. Qualquer coisa tem água também, tá? Tá. Tá aqui. Deixa eu já colocar aqui em casa. E esse aqui é o pastel de cereja. É igual um pastel de nata, só que é de cereja. Eu juro pra você que eu gosto mais desse. Por quê? Esse eu acho menos doce que o pastel de nata. O que eu provo primeiro? O licor ou... Eu acho que pode ser o licorzinho, a gente faz tiers aqui. Pera, apoia aqui. Calma aí, vou abrir pra você. Apoia e faz assim. Se você não quiser comer tudo, morde só uma coisinha. Tá. Só um pedacinho. Vamos no licorzinho, então. Como é que fala na Irlanda? Zoncha. Zoncha. Zoncha! Meu Deus, amanhã eu tenho 5 gravações. Como é que eu vou ver 5 desses? É uma delícia. Bom, não é docinho? Tem que tomar tudo de uma vez só, não tá? Ai, desculpa. Nossa, é bem gostoso. Deixa eu provar aqui. Come um pedacinho pra você provar. Tem guardanapo? Tem. Que eu esqueci também. Também tá. Olha, é porque eu sou iniciante, né? Você sabe? Claro. Mas na próxima eu vou ter alguém pra me ajudar aqui pra organizar essas coisas, porque eu esqueço. Faz parte. Tá, a gente pode... Tem ali na gavetinha do outro armário um aberto. Esse aqui do lado, isso. Ela vai te dar o guardanapinho, peraí. Suja mesmo, não tem problema não. Pega esse então, não tem problema. Bom, né? Você achou doce? Muito bom. Não é? Eu acho o pastel de nata mais doce. Eu sou apaixonada por pastel de nata. Eu também amo. Minha boca tá. Mas, não tá suja não. Mas esse é diferente, porque esse é... Obrigada, viu? Esse é menos doce e... eu não sei, eu amo esse negócio. Eu sou viciada nisso. É conhecido pela cereja, né? Eu trabalhava com um rapaz do Fundão e ele sempre falava. Que legal. É que quem é do Fundão, até quem é imigrante e mora no Fundão, é muito fundanense.
É tipo assim, a gente é bem... Não é patriota que fala, é freguesiota, sei lá. Mas eu admiro isso. Não, eu não sei explicar o que tem aqui. Amanhã vem pessoas do fundão também pra cá. E, cara, os brasileiros que vierem, eles vão falar isso. Aqui, parece que o pessoal se une, se ajuda. Um exemplo simples. Imagina, às vezes... Antigamente não tinha, mas hoje em dia tá vindo muito brasileiro ou imigrante que não tem dinheiro, não tem nada, sabe? Em Lisboa vai ser só mais um. Uhum. Aqui o pessoal ajuda, aqui o pessoal, tipo... Junta coisa pra dar, troca dinheiro. Quero trocar em real pra euro, não sei o quê. Encontra com a pessoa, troca o dinheiro. Aqui existe uma comunidade muito grande, sabe? De brasileiros e de pessoas que se apoiam. Que legal. Eu mesma vou dar uma palestra nesse mês de maio pela Câmara pra falar sobre a parte migratória aqui. Porque eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro de pagar o valor da minha consulta, que está aumentando. Portanto, é uma forma de ajudar também a comunidade, sabe? E aqui isso é muito legal. A Câmara incentiva. Aí entrando nessa questão que a gente vai falar agora da sua mudança de Lisboa pro Porto, que a gente até brincou ali, né? Que eu falei, quando eu estava em Lisboa, eu era pobre, brincando, não que eu seja rica, né? Mas eu, tipo assim, alugava um quarto, não tinha apartamento e tal. E... Quando eu vim pro fundão, eu vim exatamente nesse processo de, poxa, Lisboa é muito caro, tô vindo aqui porque eu já trabalho pra uma empresa daqui. E aí eu vi uma comunidade aqui que aqui eu não me sinto mais uma, sabe? Aqui eu não me sinto... Poxa, aqui eu sou a Gabriela, advogada, que trabalha com migração, que tem um escritório. Eu sou a Gabriela. Em Lisboa, quem eu era, entendeu? Então, eu acho muito interessante... E eu vejo muitas pessoas de Lisboa indo pros interiores por conta disso também. E aí, por que você decidiu sair de Lisboa na época? Então, assim, eu não gosto de ser ingrata, porque eu acredito, assim, que a minha trajetória em Portugal foi muito boa. Assim, eu consegui emprego muito rápido, estava fazendo meu mestrado, tudo aquilo que eu queria, que eu desejava, estava acontecendo. Só que eu nunca senti esse negócio de pertencimento, sabe? Tipo, casa. Não, eu gosto de Lisboa, principalmente de alguns pontos. Na área que eu trabalhava no Caso Sodré, é a coisa mais linda, Sim. É lindo. Só que eu nunca me senti em casa, sabe? E daí, quando eu comecei a trabalhar pra mim mesma, e o meu namorado também trabalha remoto, assim, cara, não tem por que a gente ficar aqui, vamos pro Porto. Então você saiu depois que você passou a trabalhar pra você mesma. Exato. Quando eu trabalhava na empresa, eu também poderia trabalhar remoto. Só que, assim, eu sentia necessidade, às vezes, o cliente ia no escritório e tal, eu queria estar lá, sabe? Daí, depois que eu tava trabalhando pra mim, que era só eu e eu, assim, cara, não tem porquê. Até porque, assim, os aluguéis em Lisboa são caros, os apartamentos não são bons, sabe? São muito velhos. E daí eu comecei a comparar. Assim, cara, o Porto tem muito... Na região que eu moro, na verdade, é Gaia. E tem muitos prédios novos e muito mais barato que você ia pagar. Você mora em frente à praia, não é? Eu moro em frente à Gente, eu sou louca pra conhecer, mas sua casa me convida. Eu já convidei, Gabi. Não, convidou não. O WhatsApp. Que? Nossa, eu fico vendo seus stories e eu fico assim... Cara, eu sou muito grata, porque simplesmente era aquilo que eu queria. Então, eu tenho a Bu também, que é a minha cachorrinha, e é uma qualidade de vida. Era a qualidade de vida que eu estava buscando e que em Lisboa eu não encontrava. Até porque em Oeiras, que também é bem pertinho de Lisboa, que era onde eu morava antes de fato mudar, era na frente da praia também. Só que não era o mesmo sentimento. E a gente pagava, comparado com o tamanho de apartamento e tudo mais, muito mais caro em Lisboa, sabe? E daí eu disse, não vale a pena. Sim. E esse negócio de, tipo, na Irlanda, no meu primeiro mês, eu também pagava por um quarto. Porque quando você tá sozinha, é muito mais difícil de bancar um apartamento inteiro, né? Então, acaba você escolhendo um quarto. Aqui em Lisboa, graças a Deus, eu não precisei alugar um quarto, porque ficava o aluguel 50-50 pra cada, né? Porque quando você tá em casal, igual você e o seu namorado agora, fica mais fácil. Mas, mesmo assim, era muito caro. Não valia a pena e eu nunca me senti em casa. Talvez seja porque, sei lá, eu alugava apartamento mobiliado, então nunca era minha mobília. Agora eu comprei as coisinhas do meu jeito, sabe? Cara, é perfeito, assim. Isso faz você também se sentir mais em casa ainda, né? Sem dúvida. Com as coisas do seu jeitinho. Que daí você escolheu, foi na loja, escolheu. Exato. Gostou, é diferente, assim. E aí você tá gostando de morar lá. Você saiu de Lisboa direto pra essa casa que você mora no Porto. Uma das razões Porto? Não, é Gaia. Gaia. É do outro lado da ponte, né? Eu não conheço, não sei muito Porto. Eu só vou do Porto pra rodoviária do Porto. Faço algumas coisas muito raro. É muito raro. É muito lindo ali. É porque, na verdade, assim, tem o Porto, tem Vila Nova de Gaia. Da minha praia eu consigo ver Matosinhos, que é a praia mais famosa do Porto. Então, só que é do outro lado, assim.
Talvez, se pensar em Lisboa, pode ser, sei lá, Costa da Caparica e sabe? Sim. Do outro lado, assim. Então, hoje em dia, você se sente em casa. Sim. Ali, né? Gosta As pessoas são super queridas. Eu acho o pessoal do Porto bem mais simpático que o pessoal de Lisboa. Sim. Eu acho também. Né? Talvez, eu acho que porque também Lisboa é uma cidade grande. Eu não acho que seja uma cidade grande comparada a São Paulo. Não, comparada ao Brasil, não é. Exato. Mas, assim, ninguém tem tempo pra nada. Ninguém tem tempo pra te ajudar. Não, mas eu tô sentindo que Lisboa tá com muito mendigo. Não sei, tá ficando mais perigoso, sabe? Às vezes que eu fui lá ali na Arroios, meu Deus do céu, tá cheio de gente dormindo em frente aos bancos, no chão, com... E essa realidade não tinha quando eu cheguei em Portugal em 2018. E essa é a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que Lisboa tá um pouco, sabe, meio bagunçado, assim. E eu não voltaria pra Lisboa em hipótese alguma. A não sei que eu tivesse, sei lá, que fazer um curso ou alguma coisa específica pra minha área profissional. Mas é que eu tô indo pra Barcelona, né, também. Então, assim, não voltaria. Mas Porto... Engraçado, quando eu cheguei em Portugal, eu era super lisboeta. Tipo, porque Lisboa tem muita coisa pra fazer, capital, né? Sempre tem movimentação. E aí eu pensava, Porto não. Quando eu ia pra Porto, eu tipo, Porto. E hoje em dia eu acho Porto tão lindo. Eu acho... o Porto... Na verdade, assim... Tem cara de Europa, né? Tem, é diferente. Eu fui eu comemorei meu aniversário quando eu morava em Lisboa, no Porto. E eu me apaixonei de primeira. Eu assim, cara, é diferente. E o pôr do sol de lá é o mais lindo que eu já vi na minha vida. Não sei, é romântico. Quer dizer, o do fundão é melhor. Não, juro, o pôr do sol daqui é muito lindo, tá? Toda vez que eu saio pra ir pra rua daqui do edifício Acrópole, eu olho pro céu e eu agradeço, porque é lindo demais. Mas eu acho que o céu, em geral, em Portugal, mas eu acho que é fundão depois de Porto. O Marcel é rir da minha cara, porque todo dia tem algum momento do dia que eu choro de gratidão. Eu assim, cara, mas olha só. Porque, sabe, tu sair do teu país sem conhecer ninguém e tu ir conquistando as coisas. E daí hoje, sei lá, morar na praia pra mim é um sonho. E eu ter realizado isso, eu assim, cara, caminho cachorrinha, tipo, com tudo, sabe? Tipo, eu sou muito grata. E com tudo funcionando, com o seu negócio funcionando, né? Tendo cliente, trabalhando na área que você queria. É muito perfeito. Mas isso mostra determinação e isso mostra persistência. Exato. Não é pra dizer que a vida do imigrante é uma perfeição. Não é, porque eu batalhei. Exatamente. Sabe, nesses dias... Foi um cara lá na casa do meu pai e falou assim, eu tenho uma casa pra vender perto da praia, não sei onde, na minha cidade. Daí ele disse, não, mas eu não tenho dinheiro. Meu pai não queria comprar, né? E daí ele disse, a filha lá não tá mandando dinheiro? Assim, gente, como é que... Porque o povo acha que a gente tá rico aqui. Só porque é em euro. E cara, eu acho que as pessoas não sabem quantas vezes, tá? Era 1h da manhã em Dublin, eu tava indo a pé pra casa e conversava com meu pai pra não me ir andando sozinha. Sabe? Ninguém vê essas coisas. Quantas vezes eu limpei bunda assada de criança alheia por aí, sabe? Então, óbvio que as pessoas vão ver hoje o resultado e vão achar que foi fácil, mas não foi. Foram 4 anos, né? De muita persistência, de altos e baixos. E eu acho que é isso que faz a imigração ser tão legal, sabe? Eu sou grata. Porque, tipo assim... Eu acho que se eu precisasse nascer de novo, eu nasci exatamente na mesma família, no mesmo local e passava por tudo de novo. Porque eu tenho a gratidão e a felicidade de alcançar o que eu alcancei por determinação, não simplesmente por não ter caído do céu, não né? Julgando quem tem uma boa não julgando, gostaria de ser herdeira? Gostaria. Gostaria, verdade. Mas assim, ao mesmo tempo tem aquele sentimento de tipo conquista, assim, né? Bia, se você correr atrás e fazer, tipo, sabe? As coisas acontecem. Às vezes demora um pouquinho mais. Eu até tenho uma tatuagem aqui que diz que nós temos o nosso próprio tempo, que é aquela música, né? Temos nosso próprio. Que é justamente pra gente perceber, primeiro, não se comparar com os outros. Porque, digamos que se eu me comparasse contigo na época que eu tava na Irlanda, eu ia me frustrar, porque tu já tava aqui um tempo, tu já tinha percorrido, trabalhado em sorveteria e tudo mais, eu não podia querer estar onde você estava chegando aqui, né? Então, é isso que eu sempre tento explicar para as pessoas, assim. E não liga, porque eu tinha várias amigas próximas que achavam, né, naquela época eu queria voltar pro Brasil. Ainda bem, eu sabia que não ia durar, ficar aí de babá. Mas as pessoas... Mas olha, isso é uma coisa que eu... A gente tem tempo ainda? Tá tranquilo? Tem mais alguns tópicos. 15 minutos. Tá, 15 beleza. Se deixar, a gente vai. É uma coisa que o brasileiro tem preconceito. Tem. Que uma coisa que eu ouvi quando eu tava trabalhando em sorveteria aqui, quando eu cheguei em Portugal, que era uma menina de 24 anos de idade. Ainda sou uma menina. Mas...
era... Gabriela, você tá aí trabalhando com subemprego? Eu não tô trabalhando com sub nem top emprego. Eu estou trabalhando com um emprego. Não existe subemprego. E no Brasil a gente tem esse negócio. Saiu do Brasil pra ser babá não sei aonde. Saiu do Brasil pra trabalhar... Exatamente, meu amor. Não é sobre... Você pode estar aí trabalhando num serviço maravilhoso e eu aqui, sendo babá, tô ganhando mais que você. Exatamente. Entendeu? E não é sobre isso. E as pessoas julgam, as pessoas falam, a gente não pode se deixar afetar com esse tipo de coisa. Eu ouvi tanta coisa. Quando eu comecei a fazer postagem no Instagram eu tava trabalhando já na empresa, mas nunca trabalhei só na empresa que eu trabalhava como advogada, né? Fiz outras coisas também de outros clientes. Foi ali que eu consegui começar a ter minha cartela de clientes. Agora virou correspondente de Portugal. Agora virou não sei o que lá de Portugal. Sabe? Tipo, meu filho, você não sabe o que eu tô vivendo, você não sabe o que eu tô passando. Quem é você pra falar de mim? Exato. Então a gente não tem que se importar com esse tipo de coisa. Mas não quero hater, quero só corações. Porque eu vou ficar triste se tiver algum hater. Não, com certeza. Ninguém quer hater, né? Mas, assim, é importante a gente deixar pra quem tá assistindo e quer vir pra Portugal ou já tá aqui e fica com vergonha. Não comparar da a história, né? Também. Primeiro, não comparar e não escutar quem não atingiu algo que você quer almejar, sabe? Exato. Que você quer atingir, na verdade. Porque, assim, na época, aquilo... Eu acho que uma das razões que também fez eu ficar foi só, tipo... é? É isso. Não, vou ficar e mostrar que eu consigo, sabe? Isso. Porque não dá pra escutar essas pessoas. As pessoas não entendem. Tudo bem, eu era advogada no Brasil, mas eu acho que eu nunca ia ter a qualidade de vida que eu tenho aqui. Viajando... Cara, semana que vem eu tô indo pra Tailândia. Quando que no Brasil, cara, em que mundo eu ia ter que estar ganhando quanto pra conseguir fazer essas viagens, todas as viagens que eu faço, né? Durante um ano. Né? Talvez viaja uma vez por ano e olhe lá. Aqui não, aqui facilmente você vai pra Barcelona e volta quantas vezes, sabe? Então, óbvio, né? A Europa tá tudo muito perto, é diferente. Mas, assim, para aquilo que eu quero na minha vida, aqui faz muito mais sentido. Então, se é isso que os imigrantes, né, que estão nos assistindo também querem, o meu conselho, não me perguntaram, mas já dizendo, tipo, ignorem as pessoas que estão falando contra, sabe? Porque no final você vai conseguir aquilo que você quer e você vai saber que valeu a pena. Exatamente. Muito bem, palminhas. E olha só, fala um pouco sobre o seu mestrado, antes da gente fazer o nosso bate-bola que eu preparei aqui. Que tem que ser perguntas muito rápidas, a gente pode ter uns 10 segundos, menos de 10 segundos, tipo 3 segundos. Mas antes, fala do seu mestrado. Como é que foi seu mestrado? Qual foi a universidade? Eu vou focar aqui muito no mestrado também, porque eu vejo que muita gente não sabe das informações. E eu sofri isso na pele. Porque eu me ferrei muito no mestrado na Universidade de Lisboa, porque não tinha informação, né? As pessoas vêm fazer mestrado porque o fulano que você conhece está fazendo e pergunta pro fulano. Então não tem testemunho de outras pessoas. Quando eu cheguei na Universidade de Lisboa, eu vi que todo mundo pensava igual a mim, mas ninguém falava. Então, qual é a sua experiência? Você indica, você não indica? Você fez em qual área? Como é que foi? Então, eu fiz também na Clássica, que é a Universidade de Lisboa. E, na verdade, eu ainda não terminei. Eu preciso fazer a Mas tese. o seu foi o prático. Exato. O meu foi científico. O meu não foi. O meu foi prático. Então, foi 1 ano e meio de aulas presenciais. E depois teria ali a tese, que é para finalizar. Mas eu já pedi prorrogação umas 2 vezes. Eu pretendo finalizar esse ano. Em Portugal, em geral, as informações não estão assim na internet como é no Brasil. No Brasil você pode falar sobre qualquer coisa, como fazer um arroz, como fazer uma pipoca, não sei o que, vai estar lá, sabe? Aqui em Portugal, não, você tem que fuçar até encontrar as informações. E isso é tanto para a informação do mestrado, quanto também para os assuntos da matéria que você vai estudar. Você vai ter que sentar a bundinha na cadeira na biblioteca e estudar, porque as informações não estão na internet, estão nos livros. É diferente. Tá? Minha experiência foi um pouco traumatizante, porque eu fiz Direito Comercial Internacional. E... essa era uma das minhas matérias. Mas o meu era Marítimo. Marítimo. Então, eu tive Marítimo na... Você falou comigo na época, eu acho. Foi a primeira vez que eu reprovei na minha vida. Foi... Manoel Januário? Tá. Mas por quê? Porque assim, por exemplo, no Brasil, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, durante 5 anos. E não foi tão complicado como trabalhar o dia inteiro e estudar à noite fazendo mestrado aqui. Mas você estava na empresa. Eu estava na empresa. Então, assim, eu estava trabalhando e estudando. Meu conselho é, se você consegue vir pra cá e só estudar... Exatamente. Melhor. Aí o mestrado corre. Exato. Porque, assim, se você tem que trabalhar... Então, assim, primeiro, eu estava aprendendo o português de Portugal, porque é tudo novo. Eu não conseguia entender os professores primeiro.
A forma que o mestrado corria era os alunos que davam aula, então praticamente assim, era um seminário, o aluno tinha que apresentar e o professor fazia uns apontamentos e tal. Na verdade, ele fazia esculachava a pessoa, né? Então, e daí no final do semestre teria as provas. Então, assim, não é igual na minha universidade do Brasil, a cada 3 semanas você tinha uma prova. O professor explicava, você fazia a prova. Ali, não. Então, e outra, era a primeira vez que eu tinha contato com leis internacionais. Então, eles também mandavam você ler em outros idiomas? Sim, tinha o inglês, o espanhol. Italiano. O meu até em alemão. Sério? Uhum. Eles davam a opção de comparação. Se eu quisesse comparar, por exemplo, a Constituição da Alemanha com a portuguesa. Mas no meu caso, não falo alemão. Tô tentando, né? Mas ainda não cheguei lá. Eu fiz uma vez com a Constituição da Espanha, porque o espanhol é mais parecido. Sim, é mais tranquilo. Mas, assim, o que eu tava falando mesmo? Das provas. Isso. Então, assim, você ia com deste tamanho, assim, provas não, leis, convenções. Era a primeira vez que eu tava lidando com convenções, porque no Brasil a gente vê direito internacional muito superficial. Então, eu não sabia qual era a lei que eu ia aplicar, se era da União Europeia, se era de Portugal, se era a internacional. Ninguém me explicou, porque as pessoas que estavam fazendo aquele mestrado já vinham da Universidade de Lisboa e eles já têm isso. Já estão acostumados com aquele ritmo, né, também. E uma vez eu fui perguntar... E não trabalham. Porque é mestrado integrado. Normalmente eles estão fazendo um estágio, ou às vezes nem estão fazendo estágio. O que eu senti de diferença é que aqui uma pessoa de 24 anos ainda mora com os pais ainda bancam. Na minha realidade... Ainda não é advogado. No Brasil a gente se forma com 21, 22 anos. Exato. E já é advogado. E assim, eu sempre fui muito independente. Então eu sempre tive que trabalhar. Eu trabalho desde os 15. Então assim, em que mundo que eu ia ter tempo de 4 horas da tarde, sei lá, numa terça-feira tá na biblioteca? Não dá, cara. Eu tinha que trabalhar. Sabe? Tinha aluguel, coisa pra pagar. Então assim, eu achava um pouco unfair, tipo, injusto, sabe? Enfim, eu tava ali, era também um mestrado pós-laboral, então eles tinham consciência que as pessoas estavam estudando, enfim, mas era muito diferente, porque ninguém explicava. Uma vez uma menina perguntou, professor, mais ou menos como é que a prova funciona? E daí ele começou a rir. Estuda. Eu sei que para algumas pessoas é pedir muito. E daí gente... Precisa responder assim, né? Eu sou de outro país, sabe? Eu não faço ideia de como funciona. Então foi muito assim, eu trabalhava o dia inteiro, ia para aula e fim de semana era fazendo os seminários para apresentação. Óbvio, foi minha porta de entrada para Portugal, então não posso reclamar, preciso terminar a tese, preciso, sabe? Acho que é uma experiência válida, mas talvez não sei se isso vai me prejudicar na minha tese, mas talvez eu escolheria, assim, uma outra universidade. Porque eu já ouvi falar de outras universidades. E a gente não é... Eu não tenho uma referência boa de alguém que fez mestrado nessa que a gente escolheu. E teve reportagem na CNN também, né? É xenofobia pra caramba, Exato. Um monte de coisa. Eu falo mesmo. Então, assim, eu... E com os próprios portugueses mesmo também, não é só com brasileiro, não. Eles são terríveis. Eu tenho uma amiga, colega, enfim, portuguesa, que fez o mestrado comigo, e ela dizia que na universidade eles incentivam a competição. Entendeu? Então, de pessoas, sei lá, ia pagar o quadro pra te não copiar, porque se tu copiar, pode ser que tu tire a nota melhor. Nossa, que horror, meu Deus. E, tipo, as formas que as atividades ocorrem. Então, é completamente diferente no Brasil, porque na universidade que eu estudava... No Brasil, um dá cola pro outro, brincadeira. Não, tem um manual, né? O manual do direito do trabalho. Todo mundo vai pegar uma parte, fazer um resumo e compartilhar. E se ajudar, exatamente. Isso não vai acontecer aqui. Porque a mentalidade não só dos portugueses, eu acho que dos europeus em geral, é que se eu dar a resposta pra ele vai passar por cima de mim. Então, cada um por si. Eu comecei a ficar um pouco assim, pra ser bem sincera. Sério? Porque pra me defender, entendeu? Se ninguém vai me passar, eu também... Não com os brasileiros, obviamente, né? Mas, assim, em alguns aspectos eu comecei a ser mais egoísta, digamos assim. Porque eu não tinha outra forma, sabe? Mas eu acho que eu não posso, a minha experiência, invalidar a situação toda. Eu acho que me fez crescer, me fez evoluir em alguns outros aspectos, sabe? Eu tiro... O mestrado pra mim foi um aprendizado de vida. Isso. Mas não... Pra vida profissional, não tirei nada de lá. De verdade. Não me trouxe retorno financeiro, não me trouxe cliente, não me trouxe bagagem pro que eu trabalho hoje em dia. É meramente... Se eu finalizasse pra valer o meu mestrado, seria mero status. Você não finalizou ainda? Não.
E já tem tempo, né? Porque eu comecei em 2018. E não é uma prioridade da minha vida agora. Não é minha prioridade também. Tanto que eu tô assim, mas é a última... Essa vez agora é a última vez que eu posso prorrogar, né? Fazer o pedido de prorrogação do prazo. Tipo assim, eu não sentia prazer, eu não sentia... Sabe? Não. Parecia um peso em cima de mim. Eu tô inclusive, tratando até hoje meu mestrado em terapia. Você também? Não acredito. Nossa, quantas vezes eu ia chorando pra terapia. Tô chocada. E daí a minha terapeuta me trazia assim, André, lembra do foco. Sabe? Daí ela me ensinou várias estratégias, assim, não de acredito. tentar olhar a situação de outra forma pra eu conseguir levar. Quantas vezes eu tenho, assim, foto minha acabada de chorar, assim, mandando pros meus pais, porque eu não aguentava mais, assim, foi uma experiência muito, muito, muito... É porque pra mim, pelo menos na Universidade de Lisboa, não é o fato do estudo em si. Assim, pra mim, pela minha personalidade, é um pouco difícil o mestrado que eu escolhi, que é o científico, porque é muito sozinho, né? E eu sou uma pessoa que eu... também. Sim, mas pelo menos, assim, é ruim igual, né? Mas, no mínimo, tem uma prova que é um pouco mais diferente, a metodologia. O meu não tem prova. É a apresentação pro professor que ele só esculacha. Você tendo que fazer sozinho tese pra cada uma das matérias. Então, assim, é totalmente solitário. E eu sou uma pessoa comunicativa, extrovertida. Eu gosto de contato com as pessoas. Então, eu ficar sozinha numa biblioteca tendo que fazer uma coisa é a morte pra mim. Então, eu tô analisando isso na terapia de verdade, sobre o meu mestrado. Se eu vou escolher uma outra opção, não é uma prioridade pra agora. Se eu vou fazer em Barcelona, se eu vou querer voltar pra cá, o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? O que eu aprendi é que, assim, eu não pretendo desistir, né? Eu quero finalizar. Mas se eu desistir também não tem problema nenhum. Porque eu senti, assim, que... Não sei, tem coisas que certas humilhações que a gente não precisa passar. Não é sobre... Foi ali que eu... Aquela, né? Não, mas sinceramente, foi ali na universidade que eu parei pra prestar atenção que um diploma não diz nada sobre a pessoa. É isso. E olha, eu vou te contar. Eu sempre fui muito de estudo, mas agora eu já não sou mais assim. Cara, um diploma Exatamente. Só um papel não significa que você tem conhecimento. Exatamente. A quantidade de advogado que eu vejo ganhando dinheiro e com cliente, com uma equipe e tal, não sei o que. Nada que eu aprendi na faculdade hoje em dia, sabe? E eu vim de uma bolha do Rio de Janeiro que... No escritório que eu trabalhava, eles selecionavam as faculdades que eles escolhiam pra trabalhar. Então, eu estudei na FRJ, que é uma faculdade conceituada no Brasil. E aqui eu sou nada. Tipo assim, sabe? Eu ter estudado na FRJ não me diferenciou em nada no meu trabalho hoje em dia como advogado imigratório. E tem muito advogado muito melhor em termos de várias coisas que não é formado numa universidade. Então, assim, eu desconstruí esse pensamento que na minha bolha eu tinha, entendeu? Exato. E foi aqui que... E eu acho que tudo isso... que fez diferença na minha vida, assim, de crescimento. Porque foi o que você falou, as pessoas de onde você é te olham agora e não te reconhecem. Tipo, você mudou. E comigo é igualzinho. Eu sinto a mesma coisa, tá? Pra gente finalizar aqui agora, eu vou fazer um bate-bola rapidinho. Ok. É assim, você tem que responder o mais rápido que você puder e a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Só cuidado pra não ser cancelada. Ai, meu Deus. Brincadeira. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Onde é que tá? Aqui, meu roteiro de entrevista. Tá. O que você mais gosta em Portugal? Sol. O que você menos gosta em Portugal? De português. Meu namorado é português, gente, é brincadeirinha. Estar longe da família. Qual é o seu lugar preferido no país? Onde eu moro. Vila Nova de Gaia. Sua maior dificuldade em Portugal? Foi aprender a lidar com a cultura portuguesa. Sua maior facilidade em Portugal? Facilidade? Eu acho que foi me desenvolver aqui profissionalmente. O que você mais gosta de fazer aqui? Aqui? A minha rotina é uma bolha, então eu diria que ir pra praia mesmo e assim, aproveitar que acabou. Essa aqui eu já sei a resposta. Lisboa, Porto, Coimbra ou interior? Porto. O que você mais sente saudade do Brasil? A família. Não, mentira. Aquela não, a família não. Não, a família, obviamente. Mas eu não sei porque eu sinto falta da TV.
da Globo tá ligada. Mas você não tem. Não, eu tenho TV, obviamente. Não, mas você não vê Globo aqui. Mas é que assim, o horário é diferente, é 4 horas. Então, se eu tô almoçando, Não, mas a Globo daqui é diferente da do Brasil. Tem Globo aqui? Tem, minha filha, no canal 10. Eu adoro ficar trabalhando e só passa aquelas novelas antigas. A Globo daqui é diferente da do Brasil. Você não vai ver aqui a mesma coisa que você vê lá. Eu fui descobrir isso só depois que eu passei a ter um namorado português, porque ele ama televisão, minha sogra ama televisão, e aí eu fui descobrir que tem canal 10 da Globo. Porque até eu vir morar no Fundão, não tinha televisão. Você vê como que eu não ligava. Hoje em dia eu trabalho ouvindo Malhação. Eu amo isso. Amo. É uma das coisas que eu mais vou sentir falta em Barcelona. Eu tô tentando ver como é que eu levo o canal da Globo de Portugal pra lá. Depois você acredita? Eu te ensino, porque tem como fazer. Eu tenho então, lá em casa. Tá. Só que e o Marcel ri, porque toda vez que ele vai ao Brasil, assim, qualquer estabelecimento tem TV ligada. Tem. E eu tava acostumada a estar em casa com a TV. E agora não é assim, porque por mais que eu ligue, não é a Globo. Eu quero ali, sei lá, o Altas Horas, o jornal... Não, aí não vai dar. Mas olha, tem vários bons. Tem do Porchat. Aquele do Porchat, como é que é o nome? Não sei o que é Porchat. Não, Fábio Porchat, tem canal. Mas tem um canal dele no YouTube, né? Também tem, mas ele também é apresentador de televisão da Globo. E aí tem um canal, não sei o que lá, Porchat. Nossa, eu fico vendo várias coisas. O canal do Rodrigo Hilbert com a esposa. Jura? Juro, tudo na Globo daqui. Depois de 4 anos de Portugal, aprendendo que tá vendo? E uma frase sobre o seu percurso de imigração. Uma frase que ela faz impactante pra viralizar no Reels depois, entendeu? Eu acho que seria praticamente... Precisa ser uma frase feita? Não, pode ser o que vier na sua cabeça. Eu tenho que olhar pra câmera? Melhor. Seria clichê, mas seria não desistir dos seus sonhos. Se você não tentar, você já desistiu. Qualquer coisa que você deixar de fazer porque tá muito longe, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, faça. E outra, eu particularmente, né? O mundo é tão grande, tem tantas realidades. Não fique preso na esquina da sua casa, sabe? Porque às vezes eu tava presa num problema no Brasil, eu achava que a vida era aquilo. Mas, cara, tem tanta coisa além. Tem uma realidade completamente Exatamente. Diferente. Então, o que eu diria é... Saia da zona de conforto e não desista dos seus sonhos. Uhul! Bom, gente, esta é a Andriele Costa, amiga, advogada. Esse aqui é o Podsá. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de acessar o nosso Instagram que vai aparecer aqui embaixo pra vocês, de seguir a Andriele também, tá? Espero vocês nos próximos episódios. Tô muito animada com esse projeto. Um beijo enorme e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada por você, amor.